Queridos, eu queria que sem demora você abrisse a sua Bíblia lá em Abacuque. Eita, glória e aleluia. Eita, glórias. Abra sua Bíblia aí em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. E eu quero começar perguntando para você, qual é o seu propósito na terra? O que você veio fazer na terra? Quais são os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades? Aquilo que naturalmente você faz bem. Aquilo que naturalmente você diz aqui. Eu sei que eu nasci para fazer isso. Eu tenho ouvido muitas perguntas quando eu digo que eu descobri o meu propósito. E livros retratam que a maioria das pessoas partem dessa terra sem saber para que nasceram. E é tão tremendo, queridos, porque para a gente viver o propósito de Deus nessa terra, nós precisamos de uma visão. Nós precisamos receber a visão do alto, que nos dará a certeza do que nós nascemos para viver. E eu amo falar sobre visão, porque a visão ela é diferente da vista, e nós sabemos disso. A vista ela é uma visão aqui limitada, que enxerga as circunstâncias, mas a visão é uma função do coração. E é preciso receber do alto, é preciso enxergar pela fé, é preciso decidir: Deus, eu não quero partir daqui sem viver o teu propósito. Eu não quero partir dessa terra sem integralmente saber para que eu nasci. E eu amo falar sobre visão, mas especificamente hoje, eu queria que nós refletíssemos na palavra de Deus sobre posicionamento. Porque se tem algo que é mais importante do que receber a visão de Deus, é depois que nós enxergamos essa visão, depois que nós temos a visão do alto que Deus tem a nosso respeito, a gente se posicione nela. A gente se posicione permanentemente nela. E diante disso, o pastor Willington, ele falou no domingo passado, que a atitude, ela define acesso. E para que nós tenhamos a atitude e caminhemos na frequência cardíaca do céu, nós precisaremos de posicionamento. E Deus vai colocar pessoas diante de você com a frequência cardíaca do Senhor, que vai caminhar alinhado com o céu e vai te ensinar sobre posicionamento. Vai te ensinar sobre isso, por exemplo. Tantas vezes eu olhei para o pastor Willington e eu disse: eu acho que ele não gosta de mim, Senhor. É muito duro. Mas sabe, queridos, ninguém vive posicionamento sem se submeter a alguém que tem a visão do céu, que tem o acesso ao destino que o Senhor tem para nós. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando aqui com a pastora Débora e ela disse assim para mim: Rai, você tem o propósito de Deus, você é uma bênção. Deus tem algo grande na sua vida e Ele tem na nossa vida, amém, igreja? Mas é preciso posicionamento. E o que ela estava querendo me dizer naquela noite, igreja? Posicione-se no seu propósito. Glória a Deus. E eu quero agradecer a Deus pela vida deles nessa noite, porque para falar de posicionamento em Deus, eu preciso mencioná-los. Porque um homem e uma mulher de Deus que tem comprometimento e posicionamento no Senhor vai nos ensinar a nos posicionarmos também. E eu estou aqui, diante aqui da igreja, dos meus irmãos que eu tanto amo, diante da minha família, do meu pai que é crente. Gente, ele vai evangelizar, ele lê os 4 capítulos da Bíblia. O homem de Deus, meu Deus, 2 meses atrás entregou a vida a Jesus. Minha irmã, minha sobrinha disse assim: Tia Rai, eu pedi ora por mim, Mari, minha sobrinha, e ela disse assim: Tia Rai, que você vá lá e você fale o quanto é bom amar Jesus. Se uma criança pode entender isso, nós também podemos. E aí, lendo aqui o que a Bíblia fala sobre
sobre Abacuque, eu queria que você lesse comigo, sabe por quê? Porque os olhos, eles nos mostram a vista, eles nos mostram a nossa condição, nos mostra como nós estamos, nos mostra as nossas circunstâncias difíceis, nos mostra, meu Deus, tantas coisas. Mas a visão do céu, ela vai nos mostrar o que o céu tem para nós. A visão do céu, ela libera o nosso futuro. O posicionamento faz você se apropriar desse futuro em Deus. E eu declaro que nenhum de nós vai sair dessa noite sem decidir se apropriar daquilo que Deus tem para você. Deus quer nos liberar nessa noite. E sabe o que é mais poderoso? Que enquanto a gente não decide sair da zona de conforto, a gente não vive propósito de Deus. Propósito de Deus e zona de conforto são totalmente contrários. E eu li uma frase do teólogo Jonas Madureiro que mexeu comigo esses dias. Ele falou: o conforto é a pior prisão que pode existir, porque é uma prisão sem grades. Não é, pastor Elan? Se você não decide se submeter, obedecer, sabe, entender. O pastor Willito é um homem de Deus, é o meu pastor. A pastora Débora é uma mulher de Deus, ela é a pastora que Deus colocou sobre mim, então eu vou obedecer. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica na zona de conforto. E o conforto é quando a pessoa diz assim: vem, Rai, você está livre. E a gente não levanta para ir, sabe? E Deus quer que a gente se levante para ir em direção ao propósito de Deus. E lá diz assim, em Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem esteja correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. E o que eu aprendo diante dessa palavra do profeta é que no meu posicionamento existe visão. Quando eu me posiciono em Deus, eu recebo a visão do céu. Mas eu queria contextualizar o que estava acontecendo aqui. O profeta Abacuque, ele estava vendo injustiça, corrupção, dor, mentiras, traição, decepção. E simplesmente Deus olha para ele e diz assim: ei, Abacuque, meu filho, meu profeta, eu vou fazer uma coisa que você nunca viu. Tu está achando isso aí ruim, está me questionando sobre isso? Você não sabe o que eu vou fazer. Eu farei algo. E ele diz que o povo de Israel, pela sua falta de alinhamento com o Senhor, ele iria ser entregue nas mãos dos babilônicos. Ele ia ser entregue nas mãos do inimigo. E Abacuque diz assim: ei, Deus, o Senhor é santo. Como que o Senhor vai fazer isso comigo? Quantos de nós, né, pastora Thalita? O Senhor é santo. O Senhor não vai me castigar, não. O Senhor não vai fazer isso comigo, não. O processo está doendo, meu Deus. Não acredito numa coisa dessa, não, Deus. Se lembra que o Senhor é santo. Porque a gente faz as coisas erradas e a gente quer botar na conta de Deus, né, pastora Débora? E aí Deus diz assim: eu vou fazer isso. E ele fica questionando Deus e Deus não responde mais. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que Deus não responde aos nossos questionamentos e dúvidas com a motivação errada, querendo que Deus responda logo. Deus, se o Senhor não me respondeu, eu não vou mais para a igreja. E aí o Abacuque estava ali questionando a Deus e Deus ficou em silêncio. E eu não sei você, mas eu sempre fui questionadora. Eu não sei se porque uma das minhas roupas de chamada é ser advogada, mas eu gosto de fazer perguntas, gente. E eu faço pergunta e eu já fiz umas perguntas para Deus e Ele não me respondeu. Essa palavra, por exemplo, Deus falou comigo anos atrás. Eu não sei se a pastora Débora lembra, mas eu falei com ela na época. E Deus, Ele vai ficando em silêncio, querendo trabalhar o nosso coração. E Abacuque questionando e de repente ele fala assim: quanto a mim, me colocarei na torre de vigia.
Quanto a mim, me posiciono novamente no lugar de oração, Senhor. Quanto a mim, me coloco como um sentinela. Quanto a mim, não sairei da tua presença. Quanto a mim, o Senhor me respondendo ou não, eu permanecerei. Custe o que custar, eu permanecerei. Porque a tua presença é melhor do que tudo. A tua presença é melhor do que a vida. Então, quanto a mim, eu vou continuar na tua presença. E Abacuque se posiciona mesmo diante do silêncio de Deus. E você, responde aí para você mesma. É difícil se posicionar diante do silêncio de Deus. Sim ou não, igreja? Ah, não, gente. É difícil ou não se posicionar diante do silêncio de Deus? Sim. A gente quer uma resposta logo, mas Ele continua vigiando. E se a gente refletir e estudar aprofundadamente o livro de Abacuque, a gente vai perceber que a direção clara de Deus era que Abacuque continuasse crendo, continuasse orando e enxergasse com os ouvidos aquilo que Deus queria mostrar para ele. Meu Deus, como que eu vou enxergar com os ouvidos? Pela fé. Pela fé a gente enxerga com os ouvidos, porque as minhas circunstâncias podem estar difíceis, porque eu posso não estar entendendo nada, e muitas vezes nada vai fazer sentido mesmo, né, pastor Willington? A direção de Deus não vai fazer sentido para nós agora, com a nossa vista limitada, mas pela fé nós iremos contemplar a visão de Deus cumprida, porque o Senhor, Ele se agrada de cumprir a sua visão na nossa vida, Ele se agrada de cumprir o propósito se a gente entender os processos, Ele se agrada se a gente não pular de fases, como diz o nosso pastor. Ele se agrada se a gente subir de escada. Ele se agrada se a gente continuar na torre de vigia, quando Ele estiver calado. Talvez você já viveu coisas grandes em Deus, e você está com sede de coisas maiores. Talvez você está aqui e quer conhecer mais a Deus. Mas a grande questão para cada um de nós é permanecer no lugar da intimidade. É permanecer no lugar que Jesus vai falar ao nosso coração por meio da palavra. É permanecer abrindo esse espelho que nos mostra quem nós somos de verdade. Que nos mostra que não somos tão bonzinhos como nós pensamos. Que se revela para nós e ajusta a nossa alta imagem. Oh Senhor, nós queremos ouvidos para ver. Ativa os nossos sentidos espirituais nessa noite, Senhor, para que a gente receba a Tua visão, a Tua direção. Você está cheio de questionamento? Continua crendo. Continua crendo. Esse versículo, ele nos ensina princípios tão grandes. Eu imagino como se Jesus olhasse para a gente e dissesse assim: está difícil, minha filha? Você está questionando o que eu estou fazendo, mas está continuando fiel. Eu sinto como se Deus se agradasse disso, da obediência soberana a Ele. A gente não precisa entender todas as coisas, a gente precisa crer. Diante das injustiças da vida, diante dos tratamentos por erros e falhas nossos, a gente precisa continuar na torre de vigia. Continuar em oração, continuar desejoso de conhecer o Senhor, porque Abacuque diz: eu vou esperar até que o Senhor me responda. Ele responde, igreja. Ele nos responde e eu permaneço nele. Por que então que eu devo ter uma visão? Por que a gente precisa pedir uma visão nessa noite? Se a gente ainda não tem uma visão clara do nosso propósito, se a gente não tem ainda uma visão clara das razões pelas quais a gente vem todos os domingos para a igreja, pelas quais a gente serve como voluntário, pelas quais queima no nosso coração estar aqui. Por que nós temos que ter uma visão? Porque a visão se torna um memorial. A visão se torna algo que o profeta, ele recebeu a direção de Deus, escreve a visão, escreve de maneira bem grande. Por quê? Para que quando as pressões cheguem, eu permaneça agarrado nessa visão.
Para que quando a dificuldade chega, eu continue agarrado na visão. Para que quando tudo fique difícil e tudo queira dizer não, eu permaneça com a visão de Deus para a minha vida. Eu permaneça crendo que o Senhor não falhará, o Senhor não é injusto, o Senhor não está sendo duro, né, pastor Willington? O Senhor sabe quando nos fazer acessar coisas maiores, queridos. E a gente permanece firme, para que um dia, quando as circunstâncias mudarem, e elas mudam, a gente diga para Deus: foi a tua visão que me trouxe aqui. Foi a tua visão que não me deixou cair. Foi a tua visão que me fez perdoar. Foi a tua visão que me fez continuar amando. Foi a tua visão que não deixou eu me perder. Aleluia! Oh, queridos, a torre de vigia. O que é uma torre de vigia? Você já teve curiosidade? Eu lembro que em 2019 Deus me levou para Israel. Eu queria contar mais, mas depois eu conto para vocês. Mas, gente, eu quero contar esse testemunho específico. Eu estava lá em Massada. Ele fica numa montanha isolada. Israel é 60% montanha e deserto. E aquela montanha grande, isolada, no sudeste do Mar Morto, ela fica num lugar que parece que é impossível de acessar. E o rei Herodes, certa vez, paranoico, com medo de pegarem ele, enfim, de aprisioná-lo e de tirá-lo do trono, ele diz: vou fazer um castelo naquele lugar. Queridos, até piscina aquecida tinha no castelo. Eu imagino sem energia elétrica. Como que aqueciam essa piscina, gente? O negócio era difícil e trabalhoso. E ali tinha até shopping center, e meu Deus, naquele tempo. E naquele lugar tinha um castelo grandioso, onde ele se refugiava. E andando por aquele lugar, eu enxerguei a torre de vigia. Ela fica no lugar mais alto da montanha. Porque um sentinela, ele se antecipa aos perigos que chegam. O sentinela se antecipa, então ele fica lá vigilante, ele fica lá atento, ele fica lá ouvindo aquilo que pode acontecer e de repente, se ele avista um perigo, ele corre e ele fala para o seu rei e ele diz lá as estratégias para poder, quantos soldados vão precisar, quantas estratégias, como nós iremos lutar. E naquele momento eu parei e eu disse: quanto a mim, Senhor, quero continuar na torre de vigia. Mas na hora que a gente está ali no mover de Deus, e a presença de Deus vem como aqui, agora a gente diz sim para Deus. E na hora do dia a dia fica difícil às vezes, gente, né, pastora Eliane? Fica difícil, a gente diz: meu Deus, está difícil. Mas o comando de Deus é permaneça. O comando de Deus é posicione-se. Posicione-se. Posicione-se na torre de vigia. Porque quando o profeta se posicionou, a visão veio. Quando o profeta se posicionou, ele recebeu de Deus: escreve a visão. Se Deus pediu para escrever a visão, isso significa que teve uma visão. Então, quando a gente se posiciona, não tem como ficarmos sem visão. A visão vem, a resposta vem, e a gente faz o quê? Continua posicionado. Nos tempos de escassez e nos tempos de abundância, esse é o nosso desafio. Porque uma vez já escreveram que um dos nossos maiores desafios é permanecer fiel no tempo de abundância. Geralmente a gente é fiel no tempo de dor, não é não, gente? A gente vem para as orações, aí a gente fica fiel: Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou... E aí na hora que tudo está bem, nós precisamos continuar na torre de vigia, porque Deus tem mais para a gente, e Deus tem a missão que Ele nos comissionou para viver. Nossa vida, queridos, é igual frequência cardíaca, pastor? Altos e baixos. Altos e baixos. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, é mesmo, o pastor Willington está falando sobre frequência cardíaca. É o próximo livro dele. E
altos, baixo. Cume do monte, vale. Cume do monte, vale. Cume do monte, vale. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer viver 365 dias no cume do monte. A gente quer viver 365 dias recebendo a visão e sentindo a presença, né, Aline? E meu Deus, e aleluia, e glória a Deus. Queridos, Deus te dá a visão para que você se prepare para a hora do deserto. Jesus participou, Jesus venceu o deserto, nos dando como exemplo que a gente também pode vencer com a palavra, que a gente também pode vencer com posicionamento, que a gente também pode vencer, que a gente também pode viver a integralidade do nosso chamado. No cume do monte, eu recebo visão. No deserto, eu continuo crendo e aprendendo a confiar. No cume do monte, eu recebo visão. No vale, eu continuo aprendendo a confiar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Posicionamento gera visão. Mas posicionamento também gera plenitude e abundância. E lá em Gênesis 26, você pode abrir lá do versículo 26, do capítulo 26, a partir do capítulo 26. Queria que você anotasse o capítulo 26 de Gênesis com muito amor. Ele fala assim. Ele fala assim a partir do verso 12. Naquele ano, Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu um tanto de rebanho de ovelhas e bois, e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Pelos servos de quem? Do seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque, que era o rei, ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Girar. Ele se estabeleceu no vale. Abimeleque ordenou que Isaac saísse da terra de Gerar, porque ele estava prosperando demais. Eles ficaram com inveja. Ah, não, está prosperando mais do que eu. Eu ordeno que você saia. Eu lhe convido a ir para outro lugar. E ele foi para onde? Para o deserto. E no deserto, ele está lá com os seus servos. E ele começa a se lembrar dos poços do seu pai Abraão. E o nosso Deus, ele é geracional, nós sabemos disso. A nossa igreja é geracional. Nós somos feitos para se mover de modo geracional. Existe algo que os nossos pais na fé estão gerando para nós. E eles estão com lágrimas, como generais de Deus, construindo para que um dia a gente se lembre, para que a gente nunca esqueça, para que a gente, quando estivermos no deserto, nos lembremos. E Isaac estava ali, simplesmente no deserto, e disse: eu vou procurar e vou cavar os poços do meu pai. E ele com seus servos começaram a cavar, e olha o que aconteceu. Eles encontraram água. Eles desentulharam o poço que tinha sido deixado por Abraão. E quando ele fez isso, vieram os filisteus, gente, lá que tinham expulsado eles. E sabe o que aconteceu? Eu disse assim: ei, esse poço aí não é teu não. Esse poço é nosso. E ele: é nosso. Você não pode ficar com esse poço. Mas esse poço estava entulhado. Esse poço é nosso. Ele fala, a Bíblia fala que ele colocou o nome daquele poço, Sitna, ou Ezeque. Ezeque, que no hebraico significa discussão.
discutimos aqui, não vou poder ficar com esse poço. Ele se posicionou, foi procurar outro poço. Tem gente que fica parado no poço, né, pastor? Aí deu confusão, mas quer aquele poço, quer aquele poço. Isaac não, Isaac foi procurar outro poço. Foi desentulhar outro poço que o seu pai tinha deixado. E ali eles encontram outro poço e se alegram porque tinha encontrado água. E água é muito importante, nós sabemos disso. E ele se alegra, ou eu encontrei um outro poço, e vem de novo os inimigos, minha gente. E diz que o poço é deles. Não, esse poço aí não é seu não. Ei, vaza, sai desse poço. E ali ele deu o nome de Sitna, que no hebraico quer dizer simplesmente inimizade. Então quer dizer que ele tinha passado por discussão, ele tinha passado por inimizade, ele estava muito arrasado, sim ou não, gente? Mas ele não parou, ele permaneceu posicionado, porque Deus tinha água para ele. E Jesus é a água da vida, né, gente? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Jesus é digno. Jesus é digno. Jesus é digno. E ele não parou. Continuou procurando poços que o seu pai tinha deixado. Até que ele procura e encontra mais um. Quando ele encontra esse poço, os inimigos não vêm mais atrás deles. Ele coloca o nome daquele poço. Reobote, um espaço para prosperar. Reobote, um espaço amplo para prosperar. Deus tem um Reobote para você. Glória a Deus, Deus tem um Reobote para mim e para você. Deus tem um Reobote para mim e para você. Um lugar para prosperar. Um lugar em que você vai dizer: aqui nós prosperaremos. Nós temos água, nós somos saciados, nós somos alimentados. Deus quer liberar coisas quando a gente se posicionar no lugar de intimidade. Quando a gente se posicionar no lugar de intimidade, Deus vai liberar o Reobote. Deus vai liberar o lugar para prosperarmos. E as discussões não vão mais fazer sentido para nós. A inimizade não vai mais fazer sentido. Nós queremos a paz com todos. Nós queremos olhar nos olhos a todos para viver o Reobote de Deus. Escute isso. Quando você encontra um Reobote, o que você faz? Isaac nos ensina que a gente faz um altar de gratidão ao Senhor. A gente constrói um altar. A gente adora, a gente agradece ao Senhor e dá toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ele. E diz: eu encontrei o Reobote, porque Jesus não me deixou com sede, Jesus não me deixou sem água, Jesus é a própria água. Como nós vamos ver no Novo Testamento, e aqui a gente já percebe com Isaac. Nesse momento que você chegar no Reobote, não tenha medo de viver os planos de Deus. Não tenha medo, não pare pensando que você é Sitna, ou que você é Ezeque, ou que você é os seus fracassos. Não, não, não. Quando você encontrar Reobote, se posicione e não tenha medo de viver os planos de Deus, de viver os desafios de Deus. Você não é Ezeque nem Sitna, você é o lugar que Deus tem para você. Você é filho e filha de Deus, você é amado por Jesus e Deus tem um lugar para nós. Mas tem algo poderoso, poderoso. Nós não podemos parar em Reobote. Reobote era aquilo que o pai Abraão tinha deixado. Era aquilo que a geração passada tinha deixado e nós honramos, nós somos gratas e nós precisamos entender que depois disso tem plenitude para nós. Com base nisso, firmado nisso, naqueles que vieram antes, tem um lugar em Deus para nós. E esse lugar acontece quando nós nos resolvemos, não somente com aquilo que Deus tem para nós, com aquilo que Deus quer fazer em nós, mas que a gente decide entender que a forma como nos relacionaremos vai contar muito para vivermos plenitude.
Quando nós estamos tão seguros em Deus, tão seguro, que nada mais vai nos abalar. Senhor, me ensina a me relacionar. Senhor, me ensina a ser melhor. Eu sou orgulhosa, Deus. Eu preciso tanto de Ti, tanto da Tua presença. Eu preciso tanto da Tua voz. Eu estou aqui em Rehobote, nesse poço, mas eu sei que o Senhor tem mais. E firmado em honra, firmado em excelência, firmado em submissão. Eu quero mais água. Eu quero mais. E Isaac diz assim para os servos dele: continue procurando, tem mais. E quando ele faz isso, olha o que acontece. Os inimigos dele, aqueles que o haviam expulsado, vêm até ele e diz assim: ei, Isaac, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu reconheço que você é um homem e uma mulher de Deus. Deus te diz nessa noite. E porque Deus nos reconhece, Ele nos ajusta. E os inimigos de Isaac disseram: eu reconheço que você é um homem de Deus. Tem título maior do que isso? Tem título maior do que esse? Do que ser reconhecido como um homem e uma mulher de Deus? Não tem. E ele diz assim: nós queremos fazer uma aliança. E ele diz: meu Deus, mas vocês me expulsaram. Não, mas agora nós reconhecemos. A bênção está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. Eu reconheço. Eu quero fazer uma aliança contigo. E naquele momento, Isaac, ele tem uma decisão. Ele podia dizer: eu não quero. Vocês me expulsaram. Vocês me deixaram sem água. Eu não quero fazer aliança com você. Mas porque ele estava posicionado no lugar de intimidade com Deus, na frequência cardíaca, ele diz: eu abençoo vocês. Ele senta na mesa. Ele come junto com os inimigos. Que tremendo, né? E ele abençoa os inimigos. Vão em paz, vão em paz. Eu não vou fazer nada com vocês, vão em paz, Deus te abençoe. E ele continua no propósito. E a Bíblia diz em Gênesis 26, eu quero que você leia em casa. A Bíblia diz que ele fala assim, ó: no mesmo dia, os servos encontraram mais água. No mesmo dia, veio mais água. Um novo poço se abriu, e a esse ele deu o nome de Seba, do hebraico, plenitude. Glória a Deus. Aleluia, Deus tem plenitude para nós. Quando a gente decide obedecer ao Senhor. Se posicionando e ficando na torre de vigia, custe o que custar. Na torre de vigia, custe o que custar. E numa tipologia de Cristo, simplesmente Isaac perdoa os seus inimigos. Não foi isso que Jesus fez conosco na cruz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Porque Jesus fez isso conosco. E toda a Bíblia é sobre Jesus, o seu reino. Porque Jesus fez isso conosco. Nós podemos nos posicionar também. Nós podemos nos posicionar, nós podemos viver plenitude e abundância. E quando isso acontece conosco, o que a gente continua fazendo? Um altar de adoração ao Senhor. Um altar de adoração a Deus, porque um dia, Jesus se posicionou para que nós pudéssemos nos posicionar. Um dia, Jesus fez aquilo que só Ele poderia fazer, para que nós nos posicionássemos, para que nós vivêssemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele, suando gotas de sangue no Getsêmani, ele escolheu ir até o fim. Suando gotas de sangue ali, quem é da área da saúde aqui vai poder me dizer o termo correto. Mas é um nível de sofrimento emocional que transborda para o físico, que o suor se torna em sangue. E nesse momento, queridos, nesse momento,
em que nós chegamos até aqui nessa noite, nós podemos decidir também nos posicionar diante de Deus. Nós podemos decidir ir até o fim por causa do seu nome poderoso, por causa da alegria que lhe estava proposta. Jesus foi até o fim, porque Ele queria que irmãos e irmãs fossem a expressão do seu reino na terra. Irmãos e irmãs vivessem em plenitude nessa terra. Então, glória a Deus, Jesus é fiel. E você, que um dia também se achou desajustado, se achou inadequado, não acreditou nos propósitos de Deus, que nós tenhamos aprendido hoje, porque eu aprendi, mais uma vez, com a história de Isaac, que nós podemos nos posicionar no lugar certo. Nós podemos honrar aqueles que estão nos direcionando a viver o propósito de Deus. Nós podemos acreditar e confiar que Deus não é falho. Deus é fiel. E Ele tem uma história única, singular, para cada um de nós. Eu queria que nessa hora você imaginasse alguma vez que você, porventura, desejou viver o propósito de Deus nessa terra e não entendeu por que ainda não tinha vivido. Meu Deus, eu quero viver o teu propósito, mas eu ainda não tenho a visão. E Isaac, durante todo esse processo que nós compartilhamos, Deus fala com ele na palavra: não tenha medo. Eu estou contigo. Eu te abençoarei e te multiplicarei por amor ao teu pai Abraão. Deus vai nos multiplicar, igreja. Deus vai nos multiplicar e nos fazer prosperar, porque Ele tem promessas para esse lugar, porque Ele tem promessas na nossa vida, porque Ele tem um alvo para que cumpramos nessa terra,